estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Maria Dice Gontijo, a Didi. E nessa aula vamos retomar os temas modos de vida dos primeiros grupos humanos, que foram responsáveis para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora Didi? Sim, Dani, isso mesmo. Inclusive, assim, esse PET 2, né, é um PET grande, como a gente só teve uma aula. Tem também a questão das rotas, né, quando esses povos chegaram aqui na América, a gente vai estar falando um pouquinho disso também, tá? Bom, vamos lá então. Como a Dani já colocou, né, os temas que a gente viu nesse PET 2, tá certo? Que está lá nas 4 semanas, né, que estão nas 4 semanas, foram os modos de vida dos primeiros grupos humanos e as possíveis rotas de povoamento desse povo até a chegada aqui na América. Bom, a primeira atividade lá, né, desse PET é sobre o período paleolítico. Aí o professor pediu para você estar respondendo. Como os povos que viveram no período da Pedra Lascada, né, eles não dominavam a tecnologia, eles, né, de produção de alimentos, eles não tinham, né, lugar fixo, eles sempre ficavam, né, se deslocando em busca de alternativas para a sua sobrevivência. Aí, em função, né, de tudo isso daí, né, que está lá no PET, que eu fiz um resumo aqui colocando para você, né, como que esses povos ficaram conhecidos? De pessoas o quê? Nômades. Nômades, então, só reforçando, são aqueles grupos humanos ou pessoas, né, que não têm uma moradia fixa. Eles precisam se deslocarem constantemente de um local para outro em busca da sua sobrevivência, ou seja, em busca de alimentação. Bom, como que eram os instrumentos, né, utilizados por esses grupos, né, lá do Paleolítico que para praticarem a coleta de frutas e a caça e a pesca? Bom, eram instrumentos bastante rudimentares, porque eles ainda, né, não conheciam determinadas técnicas que facilitassem a vida, né, deles. Inclusive, esse período paleolítico, ele também é conhecido, né, Dani, de pedra lascada, porque eles não conheciam, né, como polir ainda as pedras. E de que eram feitos, né? Acabei de dar a resposta, de pedras lascadas, ou de madeiras, ou de ossos. A madeira eles usavam para ser os cabos, para fazer ali, né, tipo as machadinhas ou martelo, e usava também os ossos dos animais que eles conseguiam abater lá com essas ferramentas. Bom, vou pedir a Dani para me auxiliar aqui agora. Vamos lá. O fogo foi uma das grandes tecnologias descobertas pelos povos do período neolítico e trouxe muitas vantagens para os homens da pré-história. Observe a tirinha e logo em seguida responda a questão. Bom, essa atividade é uma atividade muito interessante, né? Porque o fogo, na verdade, ele foi descoberto lá no finalzinho do período, né, do período paleolítico, mas quem fez muito uso dele mesmo, né, foi os povos do período do neolítico. Mas claro que os neolíticos também, esses grupos, eles já utilizaram esse fogo, porque é dado para eles que essa descoberta foi deles e que, né, esse fogo foi a primeira grande descoberta que a gente teve, né, tecnológica dos seres humanos. Bom, aí eu trago para vocês aqui, né, uma tirinha aqui da Turma da Mônica, onde o Piteco, todos vocês devem conhecer, tem ele com a turma dele, e esse Piteco, então, é dado que ele viveu lá na época da pré-história, né, na época da pedra, das pedras, tá certo? E ele, então, ele fala aqui, né, o fogo é muito importante na vida do homem pré-histórico. Graças ao fogo, ele pôde, né, comer um bom churrasco de dinossauro. Isso é uma mentira, porque eu, né, falo para vocês que o homem não conviveu com o dinossauro aqui, mas aqui eles estão fazendo uma sátira, né, de certa forma, com o Piteco. E tomaram uma boa sopa, não é isso? Peixe assado e a batata. Então o fogo, além dele ser útil
para o cozimento, né, desses alimentos, para fazer as comidas, qual outras vantagens que esse fogo trouxe para esses homens da pré-história? Aí eu falo para vocês que são várias, tá? Vários são as vantagens que esse fogo trouxe, tá? Porque como ele foi, né, uma das maiores conquistas lá desse paleolítico, ele além da questão do cozimento dos alimentos, né, ele serviu também de iluminação e sociabilidade. Quando eu coloco sociabilidade, porque é dado que foi lá no começo, lá nos homens das cavernas ainda, a partir do descobrimento do fogo, sabe, Dani? É que eles começaram a contar as histórias, as lendas. Então a gente dá que as lendas, as histórias que foram passadas dos mais velhos para os mais novos, começaram a ser contadas lá a partir do descobrimento do fogo, porque eles conseguiam já iluminar, né, dentro das cavernas e ficarem lá conversando com as pessoas mais jovens para estar passando, né, as coisas desde geração para geração. Uma outra coisa muito importante foi o aquecimento do frio, porque muitas pessoas morriam porque, né, eles vestiam muito mal, as vestimentas eram eles mesmos que fabricavam, e também, né, na época lá era realmente muito frio. E serviu também de defesa, porque eles afugentavam os animais. Quando eles iam dormir, eles colocavam, né, faziam fogueiras na entrada das cavernas, de forma que esses animais, né, chegavam perto do fogo, via que era quente, e aí então eles iam embora. E mais tarde, esse fogo foi extremamente usado para a fundição de metais, que aí nós já saímos lá, né, da idade da pedra e fomos para a idade dos metais, que foi já a última fase do período, né, da pré-história. Aqui tem um nativo fazendo um fogo aqui, ensinando, né, para as crianças a fazerem esse fogo, sovando uma madeira na outra. Bom, aí nós vamos aqui então, né, para uma outra questão que eu peço a Dani para estar lendo para mim. Essa atividade está na página 65 do seu PET. Vamos lá. Durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. Bom, gente, o texto por si só, ele já diz muito, né? Porque ele fala aqui que as ferramentas de um período para o outro, elas foram sendo aperfeiçoadas, o homem da pedra lascada, né, passou para o neolítico com a pedra polida e eles vão aperfeiçoando até que surgiu lá na agricultura, não é isso? E essa agricultura, então, a gente teve várias coisas boas que trouxe para esse homem lá desse período da pré-história, e aí, então, claro que essa agricultura ela vai mudar mesmo profundamente o modo de viver, né, desses povos lá da pré-história. E aqui destaca, né, a confecção da foice, que já era uma ferramenta mais bem elaborada, da enxada e desse moinho manual. Bom, aí eu pergunto, né, que está lá no PET de vocês, né, como que essas invenções contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos? Sedentarismo, vou repetir, é quando você passa a ter uma moradia fixa, que você consegue tirar a sua sobrevivência daquele local onde você permanece por mais tempo ou até por tempos, né, indeterminados. E quais desses instrumentos ainda são utilizados hoje, né, nos nossos dias atuais? Bom, vamos lá então, né, para a resposta. A descoberta da agricultura, tá certo? E as invenções, elas possibilitaram, né, facilitaram a obtenção dos alimentos desses povos lá da antiguidade, tá? Lá desses povos pré-históricos, né? E com isso, então, se eu consigo plantar num local, eu domestiquei os animais que eu tenho ali para estar me ajudando lá no serviço da agricultura e que eu tenho também como alimentação, eu vou o quê? Tornar-me sedentário. Então, o homem pré-histórico, ele tornou sedentário com a descoberta da agricultura, e que é uma forma diferente do nosso sedentarismo, né, que a gente vive hoje, tá certo? Né? Hoje a gente é muito mais sedentário do que esse homem da época, porque ele, na época, ele ficou sedentário por causa da questão de fixação de moradia, tá?
Ainda hoje é comum. Essas três coisas que eu coloquei aqui são comuns hoje ainda no nosso meio. A enxada, a foice, são utilizadas principalmente nas propriedades pequenas, né? Nas lavouras menores, tá? E nas próprias residências da gente também a gente costuma ter essas ferramentas, tá? E o moinho, então, também muito utilizado, principalmente ainda em quem mora em fazenda, né? Ou quem nas próprias casas da gente, porque o moinho faz a moagem dos grãos. Bom, aqui é uma atividade, né, lá do PET de vocês, onde foi pedido para que vocês fizessem um desenho retratando os povos lá do Neolítico. Então, na verdade, eu deixei aí porque isso daí é você que vai fazer para levar para o seu professor no retorno às aulas, tá? Bom, na semana 3 aqui, né, nós vimos aqui, eu vou pedir a Dani aqui para estar lendo para mim, Dani. Vamos lá. É a atividade 3 da página 65. A Revolução Agrícola trouxe aos povos do período neolítico necessidades, como, por exemplo, a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a arte como a cerâmica, fazendo vasilhas para armazenar os alimentos. Observe na sua casa e liste 2 objetos de cerâmica que você conhece e descreva a sua função. Isso é fácil, né? Muito fácil. Eu acho que isso aí você não precisava nem de ajuda da mamãe, do papai, não. Mas é legal também estar envolvendo. Aí você, então, né, eu deixo como uma sugestão, porque você pode ter inúmeros outros objetos dentro da sua casa. Mas eu lembrei, né, do vaso de flores, que você vai estar quando ganha ali no seu aniversário, ou você colhe uma flor lá no seu jardim, as xícaras de tomar café e chá, não é isso? E tem vários objetos decorativos. Eu trouxe 3 aqui, mas claro que você tem a opção de estar colocando os que você tem realmente na sua casa, né, que você conhece. Bom, você podia ler para mim também, Dani? Sim, essa atividade está na página 69 do seu PET. O homem descobriu a metalurgia, passando a fundir metais e a confeccionar ferramentas, utensílios e armas utilizando o metal. A idade dos metais substituiu a idade da pedra, onde o ser humano passa a usar metais como o cobre, o bronze e o ferro no seu cotidiano. Preencha a tabela a seguir com as vantagens e as desvantagens em relação ao uso do metal para a sociedade pré-histórica. Ok, Dani. Só um lembrete, tá, pessoal? É o seguinte, lembrando que a idade dos metais, ela foi muito importante porque ela colocou fim à idade das pedras, tá? Então, nós tivemos o Paleolítico, o Neolítico foi usado as ferramentas só de pedras, e quando, então, o homem descobre, né, o metal, então, a idade das pedras deixa de existir, né, para existir só a idade dos metais. Aí, vamos lá, então, né, no preenchimento dessa tabela, tá? Eu espero que você tenha colocado algumas coisas que eu coloquei aqui, mas você tem a opção de ter colocado coisa diferente e que seja parecida, né, mas que satisfaz a resposta aí do que a gente está pedindo. Bom, a vantagem do uso de metal é que as ferramentas passaram a ser muito mais resistentes, tá? O aumento da produção de alimentos, claro, com esse uso do metal, porque aí envolveu outras coisas também, que foi a questão do fogo, né, em tudo isso. Eles conseguiam fazer fabricação de utensílios domésticos, como garfos, panelas, facas e etc. A fabricação de armas, que aí o homem começou também as disputas por melhores terrenos onde está plantando, fazendo as suas plantações, com esses os usos das armas, principalmente de espadas, capacetes e etc. E a produção de objetos artísticos, porque nós humanos sempre fomos muito artistas, não é isso? E as desvantagens? Com o tempo pode enferrujar, as armas levam as pessoas a fazerem guerras, não é isso? E matar pessoas. O desmatamento da árvore, porque teve que usar carvão para fazer essa fundição desses metais. E claro que há poluição ambiental, tá? Bom, com a ajuda da sua família, então, vamos ver se você tem coisas dentro da sua casa que contenha metal. É uma questão extremamente fácil, por quê? Né? Tudo que se a gente for pensar, tem um pouquinho de metal. Então, eu coloquei aqui faca, panelas, micro-ondas, liquidificador, escorredor e etc, tá?
E de brinquedo eu coloquei, né? Não esquecer de você, a bicicleta, os carrinhos de metal e etc. Aí eu peço a Dani para estar lendo para mim, Dani. Vamos lá. No período neolítico surgiram as primeiras cidades da nossa história. Evoluíram das pequenas aldeias quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Utilize as informações contidas no texto Uruk, a primeira cidade, e construa um quadro comparando as principais cidades com as atuais, destacando as diferenças e as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou. Ok, vamos lá então. Bom, coloquei aqui, mas vocês também podem ter alguma resposta que seja diferente, mas eu coloquei diferença. As grandes populações, né? Porque hoje isso é totalmente diferente. A cidade cercada por muralha, Uruk, naquela época era cercada. Na época não tinha carros e as tecnologias também não existiam como existe hoje. Semelhanças. Administração pública burocrática, que fica claro no texto, os bairros residenciais comerciais que ainda existem, né, as praças, os templos, as igrejas, as construções de casas, né, que lá já construía casa de tijolinhos, e os grupos familiares que sempre existiram. Nas permanências, a agricultura, né, como plantação, sedentarismo, que a gente é sedentário, a preocupação estética com as construções urbanas, o exército, e as mudanças foi que hoje as tecnologias avançaram profundamente em todos os setores. Aí, gente, nós vamos estar mudando um pouquinho de assunto, né, Dani? Como eu falei, que nesse PET 2, a gente teve dois assuntos de muita importância, né, que foi a questão dos modos de vida desses povos sedentários e depois teve as rotas desse povo chegando aqui na América. Então, a questão lá de vocês, né, a atividade que está lá no PET, ela é um pouquinho mais complexa do que eu vou estar mostrando aqui para vocês, porque como é uma questão aberta de colorir mapa, eu trouxe aqui um mapa com as rotas, eu vou estar explicando para você. Se você não conseguiu fazer, a partir de agora você vai estar com certeza dando conta de resolver essa atividade. A imagem abaixo, ela mostra, né, as teorias mais aceitas sobre o povoamento da América. De acordo com a imagem e os conhecimentos que você já viu aí no seu PET, tá certo? Quais que são essas possíveis rotas? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, que as duas rotas que a gente mais trata, que a história mais estuda e que são mais aceitas pelos estudiosos, é a rota que o homem sai da África, ele vem, passa aqui, ó, pelo Estreito de Bering, que é aqui entre a Sibéria e o Alasca, ele vem aqui e chega aqui. Como que ele consegue passar esse Estreito de Bering aqui? Houve o quê? Uma glaciação que gelou, aí o que acontece? Ele então aqui, o gelo aqui dá a possibilidade dele passar a pé, caminhando. E a outra seria aqui saindo da África e vindo aqui pelo Oceano Pacífico, pelas pequenas embarcações também chegando aqui na América. Aí, a atividade que está lá no PET seria vocês fazerem essa rota nesse mapa aqui colorindo. Então, pelo mapa anterior, vocês têm condições de estar fazendo a atividade. Aí eu peço a Dani que leia aqui essa questão, que ela é muito bacana, tá? Vamos lá, essa é a atividade 3, ela está na sua página 75. Minas Gerais possui um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil, o Sítio Arqueológico de Lagoa Santa, localizado na região metropolitana da capital mineira. O sítio protagonizou uma das maiores descobertas sobre os povos pré-históricos na América, o crânio de uma mulher que foi batizada de Luzia. Beleza, aqui está a imagem dela, e aí perguntou o que é um sítio arqueológico? O sítio arqueológico é aquele local onde tem todas as evidências de que pessoas, grupos humanos passaram por ali. Por que é importante a gente estar preservando? Porque é através delas que nós vamos estar conseguindo fazer as nossas histórias e contar as histórias aí dos nossos antepassados, tá? Essa atividade aqui foi na aula, eu tive uma aula, né, com vocês e eu deixei essa atividade para vocês, ela é muito simples, eu vou passar rapidamente aqui, né, mas é uma atividade muito simples que vocês conseguem fazer com certeza aí na casa de vocês, tá bom? A nossa aula então chegou no fim, né, eu espero que em breve a gente esteja junto, um beijo grande no coração, beleza, né, Dani?